O autor de Outono da Idade Média é o historiador neerlandês Johan Huizinga. A obra, publicada em 1919, é uma análise cultural sobre os séculos XIV e XV, especialmente nos territórios da Borgonha e da França. Huizinga argumenta que, longe de ser uma mera transição, o final da Idade Média foi um período vibrante, mas marcado por excessos e formalismos. Ele enfatiza a decadência de certos valores medievais e mostra como a cultura tardia medieval já antecipava mudanças do Renascimento. Huizinga é reconhecido pelo uso de fontes literárias e artísticas para compreender a mentalidade da época. Johan Huizinga foi um historiador e culturalista neerlandês nascido em 1872, numa Europa marcada pelo historicismo. Ativo no início do século XX, ele se destacou em uma academia dominada por abordagens positivistas. Huizinga, ao contrário, focava na dimensão cultural e simbólica dos fenômenos históricos. Sua formação transitou entre filologia, história e história da arte, o que influenciou sua abordagem interdisciplinar. Ele lecionou em universidades como a de Groningen e Leiden. Exatamente. Huizinga nasceu e desenvolveu sua carreira acadêmica nos Países Baixos, atuando principalmente na Holanda. Ele foi um dos principais intelectuais holandeses do período, e sua obra influenciou a historiografia cultural bem além das fronteiras da Holanda. Huizinga produziu sua obra no início do século XX, quando a Holanda vivia um contexto de estabilidade política, mas também de transições. O país mantinha uma neutralidade durante a Primeira Guerra Mundial, mas era uma sociedade confrontada com as mudanças modernas, como a industrialização e o declínio de valores tradicionais. No campo acadêmico, a historiografia europeia era dominada por perspectivas positivistas e nacionalistas, enquanto Huizinga se destacava por seu foco na cultura e mentalidade. A Holanda já havia sido uma potência colonial no século XVII, mas no período de Huizinga seu império já estava consolidado. No início do século XX, a Holanda mantinha vastos territórios coloniais, como as Índias Orientais, atual Indonésia. Entretanto, diferentemente das grandes potências que estavam em plena expansão imperial tardia, a Holanda, naquele momento, estava mais preocupada em administrar suas colônias e não liderava novas expansões. O foco interno era a modernização e a neutralidade. Sim, a Holanda permaneceu neutra e não foi invadida durante a Primeira Guerra Mundial, mantendo sua autonomia. No entanto, o impacto foi significativo. Houve escassez de alimentos, interrupções comerciais e tensões com as potências beligerantes. A neutralidade, por outro lado, preservou as instituições holandesas e permitiu que o país, apesar dos desafios econômicos, saísse relativamente intacto, embora abalado socialmente. Grosso modo, a Holanda tinha cerca de 6 a 7 milhões de habitantes no início do século XX, antes e durante a Primeira Guerra Mundial. Era um país densamente povoado, principalmente em torno das cidades como Amsterdã e Roterdã. Apesar de ser territorialmente pequeno, a Holanda tinha uma população significativa, sustentando tanto sua economia industrial quanto sua administração colonial. Não exatamente. Huizinga não seguia o modelo positivista que era obcecado por fatos brutos e documentação empírica pura. Ele se afastava dessa historiografia científica. Em vez disso, ele se aproximava de uma história cultural, valorizando a mentalidade, os símbolos e as representações artísticas. Ele sim utilizava fontes literárias, iconográficas e culturais, mas com o intuito de compreender as estruturas mentais de uma época, não de acumular fatos como fim em si. Ele estava mais próximo do que chamamos de história cultural ou mentalidades, não do historicismo positivista clássico. Exatamente. Huizinga é um precursor em alguns aspectos, mas é diferente do movimento dos análises, que surgiu depois, na França, com nomes como Jacques Le Goff. Os análises, a partir de 1929, ampliaram o foco da historiografia para estruturas sociais, econômicas e mentalidades de longa duração. Huizinga, ainda que focado na cultura, estava mais voltado à narrativa cultural refinada de uma época específica. Já os análises buscavam uma história mais estrutural abrangente, com múltiplas camadas e interdisciplinaridade. Contudo, ambos valorizavam a dimensão das mentalidades. Exato. O Outono da Idade Média foca nos séculos XIV e XV, enquanto Huizinga escrevia no início do século XX. Ele analisou um passado distante, mas o fez com o intuito de compreender a mentalidade e os valores daquele período final da Idade Média, em especial no contexto borgonhês. Seu trabalho é um exemplo de como a historiografia cultural pode iluminar épocas passadas com grande profundidade analítica.
Territorialmente, o contexto borgonhês que Huizinga aborda corresponde principalmente a regiões da atual França e Bélgica. O Ducado da Borgonha, no auge do século XV, se estendia por partes do nordeste da França, como a Borgonha atual, e por áreas da atual Bélgica e Países Baixos, incluindo Flandres. Assim, o cenário analisado por Huizinga está hoje dividido entre o leste da França e o território belga, com cidades como Dijon, Bruxelas e Bruges. Exatamente. Embora temporalmente distante, o território borgonhês estava bem próximo da moderna Holanda, e Huizinga, com sua formação europeia e foco na cultura do norte da Europa, estava em terreno cultural familiar. Ele tinha acesso a fontes ricas daquela área e, portanto, conseguiu analisar um contexto geográfico que, apesar de antigo, estava historicamente próximo. Huizinga escreveu o livro originalmente em neerlandês, sua língua materna. O título original era Herfststicht der Middeleeuwen. Posteriormente, ele foi traduzido para diversas línguas, incluindo francês, inglês e português, tornando-se um clássico da historiografia cultural. O impacto foi substancial, embora com recepção mista no início. Alguns pares, ainda presos ao paradigma positivista, consideraram a obra mais literária e subjetiva do que científica. No entanto, com o tempo, a obra se tornou um marco da história cultural. Huizinga foi pioneiro ao colocar a mentalidade, os símbolos e o imaginário no centro da análise histórica. Hoje, o livro é amplamente reconhecido como um clássico, influenciando gerações de historiadores que estudam cultura e mentalidade. Perfeitamente. Huizinga constrói um verdadeiro mosaico explorando temas variados como o ritualismo da vida cortesã, as concepções de amor e morte, simbolismos religiosos, arte, festividades e o cotidiano. Ele não analisa apenas eventos ou economia, ele ilumina as formas de sentir e pensar da época. É um estudo denso, onde cada aspecto cultural se interliga, formando uma visão ampla do crepúsculo medieval. Huizinga está analisando principalmente a arte do final da Idade Média na esfera borgonhesa e flamenga. Ele examina obras de artistas como os irmãos Van Eyck, que eram pioneiros na pintura flamenga, bem como a miniatura e a iluminura de manuscritos daquela época. Ele mostra como essas formas artísticas expressam o simbolismo e a visão de mundo característicos da cultura tardo-medieval que ele analisa. O original de 1919 não continha ilustrações, era focado em texto. Porém, edições posteriores incluíram imagens. Hoje, edições ampliadas frequentemente trazem reproduções de obras de arte e manuscritos que Huizinga analisava. Assim, o leitor contemporâneo pode visualizar parte do universo simbólico que ele descreveu. Sim, Huizinga dedicou bastante atenção ao ideal cavaleiresco. Ele analisou como, no final da Idade Média, esse ideal se tornou quase teatral, com rituais de pompa e formalismo. Ele argumenta que nessa fase, o cavaleiro não era mais uma figura de real relevância militar, mas sim um símbolo de valores idealizados, honra, bravura e cortesia, que já não correspondiam à nova realidade política. Assim, ele mostra a tensão entre o ideal cavaleiresco e a transformação social da época. Huizinga destaca que o pensamento religioso no final da Idade Média era intensamente imbuído de simbolismo e ritual. Ele mostra que a religiosidade era permeada de imagens vívidas e cerimônias formais. Ao mesmo tempo, aponta que havia uma intensidade emocional, com ênfase na devoção pessoal e no temor do juízo divino. Ele sugere que, nesse período, a religião estava ao mesmo tempo profundamente arraigada no cotidiano, mas também saturada de formalismos e imagens que já não dialogavam plenamente com uma nova era. Sim, o título é uma metáfora intencional. Huizinga via aquele período como um outono cultural, em que as formas medievais atingiam sua expressão mais intensa, mas também se aproximavam do fim. Não é um renascimento imediato, mas uma decadência com beleza própria, repleta de exageros formais, como as folhas no outono, antes de cair. Ele se interessava por essa transição, onde a exuberância do velho mundo já prenunciava uma nova era.